Olá, me chamo Joyce Oliveira. Estamos aqui apresentando o podcast Consciência com a temática Crise Ambiental e Alternativa de Upcycling, produzido pela equipe Luan, Joyce, Marcele, Débora e Ravena. Este trabalho é das disciplinas de Direitos Humanos da professora Marcela Castro e da disciplina de Ecodesign da professora Jéssica Rodrigues. Estamos aqui com a nossa convidada, Sara Sepúlveda, e gostaríamos que você se apresentasse para o público. Olá, gente. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Me chamo Sara, sou técnica em vestuário pelo IFP, inclusive sou graduanda em design de moda pelo IFP também. Eu já tive algumas experiências com a área de beneficiamento de têxteis e tecnologia têxtil, por conta de algumas matérias que tem dentro do curso, onde fui monitora. Já atuei no setor de tecidos e também, né, hoje em dia faço um trabalho totalmente distante dessa área de tecidos, que é mais voltada para a área do visual merchandising. Mas eu tenho uma certa experiência com esse assunto, né, inclusive a minha coleção atual de conclusão de curso leva a temática também do upcycling. Então, aliás, a temática não, a técnica de upcycling dentro da temática que eu trabalho. Nossa, que interessante. E a gente queria, né, adentrar ao assunto, né, do nosso podcast sobre a questão da crise ambiental. E eu gostaria de perguntar para você sobre o que você entende sobre crise ambiental. Bom, a crise ambiental é um conjunto de situações, né? Então, assim, a gente, quando pensa em crise ambiental, a gente tem que pensar que não é um único evento, mas é todo o impacto ambiental que se tem na vida de todas as pessoas no planeta inteiro e vai desde o aquecimento global até a escassez de recursos naturais. Então, para mim, a crise ambiental ela é um assunto muito importante e que todos nós temos que estar cientes sobre isso, inclusive nós que trabalhamos com moda, né? Já que a moda é uma grande indústria poluente e que influencia diretamente nessa crise. Então, a gente como futuros designers, a gente tem que pensar sobre esse assunto, pensar alternativas de solução e aí a gente entra no segundo tema, que é o upcycling, né? Porque o upcycling ele se torna aí uma alternativa, ele não é a solução, ele não é a única alternativa que nós temos, mas ele é uma das alternativas que nós temos para solucionar esse problema. Certo, Sara, mas a gente gostaria de saber, né, e o público também gostaria de saber, o que é o upcycling? Então, Joyce, o upcycling ele é uma técnica. Não é especificamente trabalhado só na moda, mas para gente que trabalha com moda, a gente pode utilizar dessa técnica para solucionar os problemas que nós temos, né, dentro dessa indústria. Então, pensando por essa lógica, hoje a gente tem um grande problema, que é a crise ambiental, e nós temos que continuar desenvolver produtos, nós temos necessidades e temos um mercado enorme, né, aí de moda, indústria, enfim. Então, como uma alternativa de solução, o upcycle ele vem como vamos dizer assim, a gente vai ressignificar algo que já existe, certo? Diferentemente da reciclagem. A reciclagem, ela vai descaracterizar totalmente o que já foi aquela peça. O upcycling não. A gente mantém as características iniciais, ou pelo menos parte das características originais daquele produto, para depois desenvolver algo novo. Então, por exemplo, o upcycling ele pode ser utilizado como têxtil, mas ele pode também ser utilizado com algo não têxtil. Tem uma marca que eu adoro, que se chama Regressa, e ela utiliza de câmaras de bicicleta, de pneus, né, de bicicleta, também aqueles colchão inflável, enfim. Ela utiliza esse material para fazer bolsas. Bolsas, cinto e vários outros materiais que normalmente a gente utilizaria o couro ou o courinho, né? Que é uma alternativa que vem do plástico, basicamente, né? Que vem do poliéster, enfim, para ser feito. E aí, esse material, ele é mais durável, ele tem um design interessante, então elas conseguem trabalhar isso muito bem. É uma marca que eu admiro muito, inclusive.
Então, significa dizer que necessariamente não precisa ser só têxtil. Não precisa ser só têxtil, mas dentro da nossa indústria de moda é mais comum. Então, por exemplo, a peça que você está usando hoje é um jeans, né? Que Sim, foram feitos a partir de sim, várias peças, né? várias peças de jeans. E a gente vê com uma forma mais comum, inclusive jeans. A gente trouxe aqui outra peça também, que é bem característico, de fato. Por quê, né? Afinal, o jeans, ele é um dos tecidos que poluem muito, né? Dentro da indústria, ele acaba sendo um tecido que ele tem uma durabilidade maior, mas, ao mesmo tempo, tem vários beneficiamentos que são feitos nele, que exigem muita água e muito produto químico. Então, além de ter que passar por diversas etapas que vai um consumo excessivo de água, ele ainda polui muito devido aos produtos químicos que são utilizados nesse processo. E aí esse descarte, claro, tem que passar por um filtro, enfim, mas ainda assim polui de alguma forma, né? E é um processo que tem muito mais malefícios do que benefícios. Você pode citar pra gente quais são os processos? Bom, o processo do jeans vai depender muito de qual jeans a gente está falando, né? Por exemplo, o jeans mais escuro, o jeans mais claro, ele passa por processos diferentes de Sim. produção. Mas, de modo geral, todo o tecido, primeiro, ele vem a partir de uma fibra. Então, por exemplo, a maior parte dos tecidos, eles levam algodão, tecido natural, né? Ele leva algodão ou uma fibra sintética. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do jeans, é muito comum a gente ver um percentual alto de algodão e um percentual de elastano para trazer conforto. E o percentual de algodão, por exemplo, para ele ser produzida, essa fibra de algodão, a gente precisa que exista uma plantação de algodão. E aí a gente já fala muito, a partir disso, da monocultura. Sim. Porque para se produzir essas fibras, é necessário que exista essa plantação específica de algodão para que seja produzido, né? A gente também vai pensar na lavagem, no processo de detalhes que se tem nos jeans. Por exemplo, é muito comum hoje a gente ver essas peças de jeans que são o destroyed, né? Que a gente chama, esse efeito de desgastado. Mas para que a peça chegue a esse ponto, ela passa por diversos processos químicos e também de abrasão, né, física. Então, por exemplo, é muito comum dentro da indústria eles fazerem lixamento na peça para desgastar realmente a peça. Também tem a questão das pedras, né, que utilizam para poder fazer lá os efeitos, né, de estonado, enfim, na peça. Então, todos esses processos, eles levam bastante água, produto químico e tendo um custo também alto, né? Então, o jeans, ele acaba sendo esse tecido que tem uma durabilidade boa, a maior parte deles, quando é uma fabricação com uma boa fibra, mas também é um tecido que polui muito. Certo. Eu queria também saber, Sara, como é que você vê o upcycling como alternativa para reduzir os impactos na moda na crise ambiental? Então, Joyce, eu acho que o upcycling, ele é uma boa alternativa, certo? Como eu disse antes, ele não é uma solução. Na verdade, a solução da crise climática, ela não é só a moda que é responsável por isso. Então, são diversos fatores, desde ali o agronegócio até as nossas ações individuais, de fato. Mas essa técnica, ela é importante porque, pensa só, que a indústria, ela já é muito consolidada. A gente já, até mesmo no nosso curso, a gente já tem um manual muito bem pré-definido de como a gente criar peças. E aí o upcycle, ele vem como uma alternativa de, deixa eu pegar, em vez de comprar um tecido novo ali do armarinho e tal, eu vou pegar uma peça já existente e eu vou transformar aquela peça. E aí a gente pode, como eu disse, né, o jeans ele é mais comum, mas a gente pode abranger isso a vários outros tipos de peças iniciais. Por exemplo, na arquitetura é muito comum a gente, não só na arquitetura, né, no design de interiores, enfim, é muito comum a gente pegar um móvel antigo e reutilizar ele de outra maneira, né? Então, na moda, essa fabricação a partir de algo já existente é pensar a lógica da construção de uma roupa de modo diferente do que sempre foi ensinado pra gente, né? Sim.
E eu acho uma boa alternativa, porque justamente a gente reduz esse impacto de ter que produzir mais tecido para se fazer algo. Sim. A gente já pode começar a fazer algo a partir do que já existe. Outra coisa também é a questão de descarte. Porque, pense, que moda, a gente fala muito sobre ciclicidade. Então, a todo tempo nós estamos comprando novas roupas, estamos pensando em novas coleções. E para onde vai essas roupas? Né? Onde a gente está descartando o nosso texto? Então, pensar no upcycling é pensar também em pegar algo que eu iria descartar e transformar em algo novo. Dentro da moda, a gente tem diversos segmentos. Tem segmento infantil, feminino, masculino, produtos de casa. E aí as pessoas pensam assim, isso não está incluso na moda. Tá, tudo é têxtil, né? Tudo isso está incluso dentro da nossa indústria. E aí vai desde a roupa do neném recém-nascido até a roupa de cama de hospital. Então, tudo isso faz parte dessa indústria, faz parte da indústria têxtil e faz parte da indústria da moda também, por consequência. Por quê? Porque a moda, ela incentiva o consumo de modo direto, entendeu? A gente, a todo momento, está incentivando o consumo. E aí, é uma responsabilidade, né, dessa indústria que se tenha um impacto menor ou um impacto mais positivo, né? Porque se a todo momento eu faço com que as pessoas tenham uma necessidade desnecessária, por assim dizer, tipo, se a todo momento eu estou incentivando mais as pessoas a comprar, se a todo momento eu estou lançando novas tendências, como é que eu não vou pensar em como isso vai impactar os recursos naturais que eu vou utilizar para isso? Então, assim, a indústria da moda hoje já é responsabilizada por isso. Não à toa a gente tem diversos movimentos que já se fala sobre isso. E não é de, tipo assim, não foi do ano passado que começou isso, né? Existiram diversos problemas para que hoje a gente se fale disso. Por exemplo, agora em abril acontece o Fashion Revolution. Fashion Revolution ele é um movimento muito interessante que faz com que mundialmente as pessoas pensem sobre o impacto da moda. Teve um acidente dentro de uma fábrica, né? Uma fábrica gigantesca, uma indústria gigante, e muitas mulheres costureiras faleceram, tiveram problemas gravíssimos a partir desse acidente. Então, esse foi um dos pontos altos para ter um movimento dentro da moda de repensar essa indústria. Então, a indústria da moda ela é uma das mais poluentes por todos os processos que se existem para a fabricação de uma peça, e desde uma roupa até, enfim, a infinidade de peças que é possível de fazer. E também, não só o produto final, mas como a gente pensa toda a logística dessa indústria. Uhum. Desde como eu disse antes, o cultivo da fibra até a maneira como a gente vai levar isso para a mídia. Uhum. Como a gente vai incentivar as pessoas a comprar ou não comprar um produto. Tudo isso a gente tem que pensar que é a indústria da moda. Verdade. A gente queria também saber quais os principais desafios para adotar o upcycling no dia a dia e na indústria. Bom, o upcycling a gente tem que pensar que ele pode ser utilizado de duas maneiras. Não, aliás, mais maneiras, mas assim, a gente vai tentar pensar ele de duas formas. Sim. Em uma forma mais artesanal e de uma forma em larga escala. No formato artesanal, toda produção artesanal, ela tem um impacto menor. Então, essa produção, ela vai ser mais simples, ela vai ser mais viável de ser feita. Por quê? O armazenamento é mais tranquilo, é mais fácil de fazer. A coleta desse produto vai ser mais fácil. Tipo, vamos voltar ao jeans. Eu posso pegar diversas calças de jeans e ir juntando e fazer todo o processo necessário de higienização, enfim, dessa peça. Uma produção pequena, é mais simples fazer isso. Esse produto, de alguma maneira, eu tenho que desfazer o que já existia para fazer algo novo. Então, esse processo, ele é mais simples em uma produção menor. Em uma produção de larga escala, a gente tem que pensar que é uma logística inversa à logística normal da indústria. E aí, pensar essa logística de produção de modo inverso é pensar que a gente vai ter que procurar novas possibilidades
para armazenamento, para higienização, para produção, para pensar modelagem. E aí, um outro ponto que também se torna um pouco difícil da implementação do upcycling em larga escala é a questão estética. Sim. Porque a estética do upcycling, ela pode ser essa aqui. Ou ela pode ser como essa peça que você está vestindo. E nem todo mundo compra a ideia da estética do upcycling. Por quê? A roupa antiga, a roupa velha, ela né, velha, por assim dizer, ela já tem esse olhar negativo. As pessoas já olham de modo negativo. Por exemplo, um dos motivos das pessoas não consumirem bazar e brechó é porque a peça é velha. Ah, se essa peça alguém não quis, então não é uma peça boa, né? Então já tem esse preconceito por conta de ser algo antigo. E aí o upcycle, ele também tem essa estética de algo, vamos dizer assim, como se fosse... Eu não tenho uma unicidade no upcycle. Dificilmente eu tenho isso. Se eu for uma pessoa que não gosto dessa estética, sabe? Eu não vou querer comprar isso. Sim. Então acaba sendo um pouco arriscado investir em uma estética de upcycle. Aí você pode me perguntar, Sara, mas existem marcas grandes que hoje trabalham com estética de upcycle em jeans. Sim. Mas por que fazem isso? Porque se tornou uma tendência. Tem gente que transforma, né, o jeans em bolsas, né? E aí se fazem isso porque se tornou uma tendência, mas não necessariamente essa marca ela vai trabalhar de modo consciente em relação a isso, né? Ela pode estar fazendo isso apenas por uma tendência pontual e ela não fazer nenhum desses processos de real do upcycling. Então, assim, pode ser que eles façam essa produção, inclusive, não reutilizando nada, sabe? Entendi. Só pela estética. Sim. Entendeu? Entendi. Então, uma segunda dificuldade que se existe dessa alternativa, que é o upcycling, é a questão estética. Outra dificuldade também que a gente tem é, como eu falei, o estereótipo da roupa antiga, da roupa velha, que não se aproveita. As pessoas acham que não pode transformar, né, o velho em algo novo, algo diferente, né? E afinal também o que é velho, né? Sim, verdade. Outra pergunta. Que dica você daria para quem quer começar o upcycling e tornar um consumo mais sustentável? Eu acho que é um processo muito legal. A gente utiliza muito de criatividade, né? Realmente. Dá uma pesquisada. Olha tudo que tem de possibilidade que você pode fazer. E não se limita também a só a roupa, sabe? Pensar em outros objetos, outras coisas que você pode fazer. O acessório, como você falou. Sim. Existem N possibilidades para a gente criar algo novo. E uma coisa que ajuda muito é a gente pensar que aquilo que a gente está descartando, ele não é um descarte real, por assim dizer. Pode ser reutilizado, né? É tipo assim, tá, Sara, eu vou jogar essa xícara no lixo. E do lixo ela vai pra onde? Não existe um buraco na terra que entra e ele some. Entendeu? Sim. Então Ele leva décadas para poder se... ela vai pra algum lugar. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Quando eu vou descartar uma pomba, eu tenho que pensar pra onde ela tá indo. E o que eu posso fazer a partir disso? Certo? Eu acho que é por aí. Então, para fechar com chave de ouro, né, nosso podcast, a última pergunta é: como a fabricação impacta o meio ambiente e como ela contribui negativamente? Bom, eu acho que a gente falou bastante pontos, né, que contribuem com isso. E, na verdade, Joyce, fugindo um pouquinho da tua pergunta, eu não falaria somente o que traz de negativo. Mas a técnica de upcycling, ela não é recente. Existem diversas pessoas que já trabalham com isso. Existem marcas no Brasil, inclusive, que trabalham com isso de modo excelente. Então, eu indico que vocês pesquisem sobre, procurem pessoas que fazem esse trabalho alternativo. E, se possível, né, também vejam, assim, como contribuir com essas marcas, né? Porque é muito interessante que o consumidor final ele tenha esse olhar crítico para onde ele está consumindo. A gente agradece a você, Sara, e às pessoas que estão ouvindo nosso podcast Consciência.
Muito obrigado. E até o próximo episódio, galera. Obrigada, gente!